Glória a Deus, no nome de Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Amém? E o tema da palavra é aprendendo a sair do sacrificial. Quantos querem aprender a sair do sacrificial? Quantos querem sair do sacrificial aqui? Amém? Glória a Deus. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela assim, tem certeza que você quer sair do sacrificial? Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o teu maior inimigo? Qual é o inimigo que te segura no sacrificial? Que faz a tua vida ser sacrificial, todas as coisas serem sacrificiais. Qual é esse inimigo? Quem é ele? Tem a ver com a pergunta primeira que eu te fiz. Você realmente quer sair do sacrificial? Porque o maior inimigo de uma pessoa viver no sacrificial é ela mesma. E por mais que não seja agradável viver no sacrificial, ninguém faz nada para sair do sacrificial. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Amém? Capítulo 18 de 1 Reis vai dizer assim. Verso 21 diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Algumas versões vai dizer assim, entre dois senhores. Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o que aconteceu? Leia para mim. O povo... Por isso que eu estou falando que o maior inimigo do sacrificial não é o diabo, é você mesmo. E na maioria das vezes é por falta de posicionamento. Quando a gente não se posiciona, é porque a gente já tem intenção de pecar. É porque a gente já tem intenção de fazer errado. Quando você não se posiciona numa situação, é porque você já tem intenção de não fazer certo. E aí, amados, esses dias atrás, nós já vamos continuar aqui, eu estava meditando, todas as vezes que a palavra de Deus fala que houve uma seca, que houve alguma situação de dificuldade para o povo de Israel, por exemplo, lá em Juízes 6, começa dizendo, ali começa a história de Gideão, mas começa dizendo no versículo 1, vai dizer assim, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por quanto tempo? Quem lembra? Por 7 anos. Por 7 anos. E aí, eu fico me perguntando assim, meu Deus, depois de 7 anos de perseguição, de luta, de dificuldade, aí a Bíblia vai dizer, se não me engano no versículo 3, que eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Mas aí a pergunta é, por que é que espera 7 anos sofrendo
para clamar ao Senhor. Ou numa seca, por exemplo. A Bíblia fala no capítulo 26 de Gênesis que houve uma seca. E até a palavra, acho que é a última que eu preguei sobre cavando os poços do verdadeiro evangelho, desentulhando os poços do verdadeiro evangelho. Mas aí vem uma seca. Só que geralmente o que acontece? A pessoa vai perceber a seca quando? Quando a seca começa a causar o quê? Danos na pessoa. Ou melhor, a pessoa começa a perceber que existe uma seca quando a seca começa a trazer-lhe o quê? As consequências ruins. Mas entende uma coisa? A seca começa, quando a seca começa, a terra ainda está molhada. Entendeu? Então, quando a seca começa, a terra ainda está molhada. Então, o que significa isso? Que tudo aquilo que você plantar vai nascer. Tudo que você plantar vai nascer e você vai colher. Então você não está nem aí para a seca. Porque ela ainda não te torturou. E aí, geralmente, a pessoa vai orar, vai se preocupar quando ela começa a sofrer com as consequências da seca. E aí, querido, olha só. Continuando, você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Amém? Até aqui, tudo igual. Os profetas de Baal e o profeta de Deus, até aqui, tudo igual. O sacrifício, tudo igual. Mas aí, olha só. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Oh, Jesus. Todo mundo quer ver o sobrenatural. Todo mundo quer ver o sobrenatural. Mas aqui, amados, havia 3 anos, nós vamos continuar lendo. Havia 3 anos e meio que não chovia. E o povo ainda não se posicionava diante de Deus. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Mais uma coisa igual, havia um altar que eles fizeram para Baal. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia:
clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Oh, misericórdia. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Não houve resposta do outro lado, né? Não tem resposta. Geralmente é assim. Nós não temos, as pessoas não têm resposta do outro lado, aí corre para os pés do Senhor. O salário que antes era suficiente, agora com essa economia não dá mais para comprar café. Aí corre para a presença do Senhor. Mas enquanto estava comprando o seu café, por que se voltar para o Senhor? Por que se voltar para Deus? Ainda está dando para fazer churrasco. Por que se voltar para o Senhor? Né? Quando falta lá, quando a consequência não chegou, por que eu vou me voltar para o Senhor? Mas aí eles viram 450 homens clamando ao seu Deus. E esse Deus aqui, quando fala Baal, Baal significa Senhor. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a casa, pode ser o salário, pode ser o trabalho, pode ser o vício, pode ser um monte de coisas. Então, eles viram que o seu Senhor não lhe dava resposta. Eles viram, o povo viu que o Senhor dos profetas ali, daqueles 450 homens, não trazia resposta para eles. E aí quando Elias pegou e chamou, falou: vem cá, falou assim: agora nós só temos uma opção. Agora nós só temos uma opção. Agora a gente precisa se voltar para Elias. Porque os 450 homens de Baal, eles não podem fazer mais nada. Eles já fizeram tudo o que podia, mas não houve resposta. Não trouxe nenhum tipo de respostas para nós. Então a gente só tem uma opção. E é isso que infelizmente acontece comigo e com você. Você só se volta para Deus quando você só tem uma opção. Quando você não tem mais opção, você se volta para Deus. Porque enquanto você tem opção, você vai buscar nas outras opções. A minha Bíblia fala de uma mulher que havia 12 anos, ela padecia com fluxo de sangue. Mas a Bíblia vai dizer assim, que ela tinha gastado tudo o que ela tinha com médicos. Ela tinha ido em vários lugares buscar solução, mas ela não achou. Até que, sem dinheiro para médico, havia médico, mas não tinha dinheiro. Tinha remédio, mas não tinha dinheiro. Não tinha mais nenhuma opção. Então o que ela resolveu? Ela ouviu falar a respeito de Jesus. Então ela pensou consigo: então já eu não tenho mais o que fazer, então fica fácil para ela pensar assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Não é fácil tocar nas vestes? O problema é onde Jesus estava para ela tocar nas vestes. E aí, amados, Jesus estava no meio de uma multidão, mas essa mulher disse: se eu tocar nas vestes deles, eu serei curado. E aí,
ela olhava para Jesus, mas antes de chegar em Jesus, ela enxergava uma multidão inteira. Havia dificuldade. Só que essa mulher, ela estava com fluxo de sangue. E a Bíblia diz que a mulher, quando estava com fluxo de sangue, ela é impura. Ela não podia tocar, ninguém podia tocar nela, e ela não podia tocar em ninguém. E se ela tocasse em alguma coisa, aonde ela tocasse se tornaria impura e ninguém mais podia tocar. Então essa mulher, ela olhava para Jesus, mas ela tinha toda uma carga sobre as costas dela, não somente da doença, mas havia tudo isso. Para mim chegar lá, eu vou ter que tocar em pessoas. Para mim chegar lá, alguma coisa vai acontecer. Mas essa mulher, ela decidiu ir. Ela não olhou para as dificuldades. Enquanto a gente não tiver uma opção somente, nós vamos estar olhando em busca das possibilidades e usando as dificuldades como argumento para não fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Enquanto a gente tiver opção, a gente vai estar escolhendo as opções mais fáceis, que exijam menos de nós. Por isso que a vida se torna sacrificial em tudo. Porque enquanto tiver opção, vai estar escolhendo o mais fácil. E aí, quando Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, primeira coisa que ele fez foi, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que é reparar o altar? É se arrepender, é reconhecer. Quando o povo se achegou a ele, que a Bíblia está dizendo aqui, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, vem cá, vocês precisam reconhecer que Deus é Deus, que só o Senhor é Deus. Precisam agora, vocês não têm mais opção. Vocês não têm para onde ir. Agora é pela fé. Você precisa, antes de responder com fogo, antes de acontecer alguma coisa sobrenatural, vocês precisam fazer alguma coisa aqui. Vocês querem sair do sacrificial? Porque tem 3 anos e meio que vocês estão no sacrificial. Tem 3 anos e meio que não chove aqui. Tem 3 anos e meio que vocês plantam e não colhem. Tem 3 anos e meio que vocês estão perdendo todos os animais. Tem 3 anos e meio que vocês estão empobrecendo cada vez mais. Tem 3 anos e meio que nada de bom acontece com vocês. Vocês estão no sacrificial. Só que para vocês verem o sobrenatural de Deus, para Ele colocar um ponto final nesse sacrificial, você vai precisar usar a tua fé. E usar a fé não é fazer fogo descer do céu. Usar a fé é necessário, primeiro, consertar o altar. Reparar o altar. Se voltar para Ele. Reconhecer que Ele é Deus. Reconhecer que você não é nada sem Ele. Reconhecer que você não teria acordado hoje se Ele não tivesse permitido. Reconhecer que você não teria chegado aqui se Ele não tivesse te trazido. Reconhecer que a pessoa que está do teu lado só está do teu lado porque foi Ele que deixou. Reconhecer que você está aqui ouvindo a palavra dEle porque Ele te trouxe aqui para falar com você. Você precisa reconhecer que Ele é Deus. Só Ele é Deus. Enquanto você estiver procurando as opções, você vai ficar no sacrificial. Enquanto você estiver caçando as opções, escolhendo as opções mais fáceis, você vai viver no sacrificial. Se eu te perguntar quantos aqui querem ver o sobrenatural de Deus, qual será a resposta que você vai me dar? Se eu perguntar aqui, se eu falar assim, quem quer ver o sobrenatural de Deus? Quantos aqui vão levantar a mão? Quantos querem ver o sobrenatural de Deus então?
Nem todo mundo. Vou falar de novo. Quem não se compromete, eu falei no começo da palavra, é porque já tem intenção de fazer errado. Quem quer ver o sobrenatural de Deus? Glória a Deus. Só que para ver o sobrenatural de Deus, primeiro tem que consertar o altar. Para ver o sobrenatural de Deus, primeiro precisa reconhecer que Ele é Deus. Tem que se voltar para Ele. Tem que vir para Ele. E aí, olha o que Elias diz. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Amém? Entende uma coisa aqui? Aqui está falando sobre Elias, edificar o altar, sobre ele fazer. Mas Elias era apenas o homem que Deus estava usando para trazer a direção para o povo que estava ali. Amém ou não amém? Então quem estava fazendo o altar? Quem estava colocando a mão na massa para colocar as pedras no altar? Diga assim, o povo. Fala assim, eu estava. Fala, sou eu que tenho que estar. Com a mão na massa, colocando as pedras no altar. Amém ou não amém? E aí depois ele deu uma outra direção. Agora, o altar está pronto. Agora façam o quê? Um rego. Vocês vão cavar ao redor desse altar. E aí, a prova de que o teu altar está sendo restaurado é quando você se dispõe a servir. Quando você se dispõe a servir, o teu altar está sendo restaurado. O teu altar, quando você serve, significa que o teu altar está restaurado. Mas quando você acha desculpa para servir, quando a tua adoração é só glória a Deus e aleluia no culto no dia que você vem, ou uma canção ou outra que você canta no meio daqueles monte de música do mundo que você passa o dia inteiro ouvindo, teu altar está quebrado. Teu altar está precisando ser restaurado. Teu altar está precisando ser moldado novamente. E aí, o que o Senhor está falando para você, enquanto você tiver com o altar em ruína, a tua vida não deixa de ser sacrificial. Enquanto o teu altar não for restaurado, todas as áreas da tua vida, não é só uma, vai estar sendo sacrificial. Porque a única coisa que nos tira do sacrificial é o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Diga assim comigo, fala, a única coisa que vai me tirar do sacrificial é o sobrenatural de Deus. Só que para ver o sobrenatural de Deus, primeiro você tem que consertar o altar. Primeiro você conserta o altar. Porque não adianta dar glória a Deus, aleluia, meu Deus, Pai. O Senhor vai fazer tudo novo de novo nesse ano de 2025, aleluia. O Senhor vai deixar tudo, vai fazer com que tudo deixe de ser sacrificial. Mas se o teu altar estiver quebrado, você vai dar glória a Deus em vão. Porque tua vida não deixará de ser sacrificial. Oh, meu Deus. Pastor, eu não quero ouvir essa palavra, não. Eu estava lendo, eu falei para você que queria pregar sobre o nascimento de Jesus. Falei. Eu estava lendo que depois que Jesus nasceu, depois que passou o período de purificação da mulher, 40 dias, eles pegaram Jesus e foram a Jerusalém, no templo, levar Jesus para poder oferecer o sacrifício, apresentar Jesus no templo. E aí assim eles fizeram. Quando eles estavam lá no templo, um homem chamado Simeão, ele chegou
e pediu para segurar ele no colo, Jesus no colo. E aí quando ele segurou, ele falou: Senhor, obrigado, Pai, agora o Senhor já pode me levar, porque o Senhor disse que eu não iria embora sem que eu visse o Salvador, e eu estou com ele aqui. E aí ele glorificou a Deus. Ele e uma profeta chamada Ana. E aí ele entrega Jesus para Maria e começa a falar que Jesus vai sofrer. E ele termina a palavra assim para Maria. Fala assim: uma espada afiada irá transpassar a tua alma. Você sabe o que é ouvir uma palavra dessa? Ouvir que o filho vai pagar um preço alto, o filho vai passar por coisas terríveis e que uma espada vai transpassar a sua alma. Que palavra dura de se ouvir, mas é a palavra que aquele homem de Deus tinha para Maria naquele momento. E talvez você tenha saído de casa, meu amado, querendo ouvir uma palavra que te animasse, que te deixasse confortável no lugar onde você está, fazendo o que você vem fazendo, mas aí você ouve uma palavra como essa: eu não posso fazer nada, eu só tenho que te entregá-la, eu só preciso entregá-la para você, porque a partir daqui não é mais comigo, a partir daqui é contigo, porque o Senhor está dizendo que para Ele tirar você do sacrificial, somente o sobrenatural dele é que vai fazer. Só que para você ver esse sobrenatural, você não vai ver se não consertar o altar. E não reparar o altar. E reparar o altar não é de palavras, não é de falar. Reparar o altar, meu querido, você fala, mas também você serve. Você tem que estar com a tua mão na massa. Você tem que estar carregando pedra para o altar. Você vai ter que estar com alguma coisa para cavar a valeta, o rego que foi feito ao redor do altar, conforme a direção que o homem de Deus te dê. E aí Elias continua dizendo: vocês querem ver? Vocês querem sair do sacrificial? Vocês querem ver o sobrenatural de Deus? Olha o que ele diz aqui. Então, armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: até aqui, Elias está sendo só o profeta, o que direciona. Ele está só, fala: faz isso, corta o bezerro, arruma a lenha, coloca o bezerro em cima. Aí ele vai e fala para o povo o seguinte: olha só, olha que coisa dura aqui. E disse, verso 34, o que está escrito na tua Bíblia? Enchei e derramai-a sobre o quê? Aí eu pergunto para você, já tinha chovido em Israel? Sabe qual é a prova da tua fé? É quando você tem que trazer alguma coisa que te custa para colocar nesse altar. Nesse altar que você edifica. Se você edifica um altar, você precisa colocar algo nele. Porque se você edificar o altar e não colocar nada em cima dele, e não colocar nada nele que te custa, teu altar não serve para nada. Por que você vai levantar um altar se você não vai colocar nada em cima? Não havia chovido ainda. Então havia 3 anos e meio que não chovia. Então quando ele disse, olha, o rego está pronto, o altar está pronto, agora vocês vão pegar 4 cântaros de água e vocês vão jogar. Eu te garanto, a Bíblia não fala nada aqui, mas eu acredito que tenha tido alguém no meio deles que falou assim: até aqui, até fazer o rego, até levantar o altar, eu estava junto. Agora, na hora de colocar água,
deu uma banana para Elias e foi embora. Não, peraí. Eu não tenho água nem para me tomar banho, nem para me tomar. Meus animais estão morrendo, está todo mundo morrendo de sede aqui. Ninguém aguenta mais. E aí eu vou pegar água e vou jogar? Não, comigo não. Foi embora. Mas aí ficou alguns ali, né? Ficou alguns, assim, pelo menos acredito que a maioria ficou ali. Falou, não, eu não tenho mais opção mesmo, deixa eu jogar água aqui nesse trem. Foi lá e jogou os 4 cântaros de água. E aí, depois que jogou, vem Elias e diz, novamente, e fala, fazei-o. Tinha alguns que ficou meio assim com o pé atrás, né, de ter jogado a primeira, falando, não, é de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Não quero mais. Aqui, ó. Uma vez ainda vai, 2? De jeito nenhum. Estamos morrendo de sede. Vou embora. E aí ficou lá um monte ainda. E aí vem Elias e diz assim, disse ainda, fazei-o. Ai, meu Deus. Era o restinho, era com que eu ia fazer a sopa nessa noite. Era o que eu tinha. O que eu vou fazer? Não. Gente, ó, vai comprometer a comida dos meus filhos, vai comprometer o pagamento da minha luz, da minha água, do meu aluguel, vai comprometer um monte de coisa. Então, ó, terceira vez? Não. Elias, ó, tchau. Fulano estava com razão. Vou embora. E aí foi. Voltou. Aí a Bíblia vai dizer assim, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Olha que desperdício. O povo morrendo de sede, jogando água. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer sair do sacrificial? Você precisa ver o sobrenatural. Para você ver o sobrenatural, você precisa fazer sacrifício. O capítulo é o 7. Um dos evangelhos é o capítulo 7. O outro acho que é o capítulo 14. Fala a respeito dos 5 pães e dos 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos chegam a Jesus, despede esse povo para que eles vá pelas vilas, pelas cidades, para poder comprar comida, porque nós... Aí Jesus olha para ele e fala assim, dai vós mesmos de comer. Aí eles viram para Jesus, né, assim, para ser bem direto, eles falam assim, nós não temos nada, a não ser o quê? E 2 peixes. Aí Jesus, o que Jesus fez? Falou assim, joga fora. Corta em pedacinhos pequenininhos. O que Jesus fez? Entrega para quem? É a mesma coisa da água no rego, da água sobre o altar, da água sobre o holocausto. Entende? Não, por que eu vou dar? Não, é meu. Se eu não comer, vai todo mundo morrer. Eu vou morrer junto com todo mundo. Isso aqui não dá para nada. Mas aí, amados, olha o que a Bíblia fala. Sucedeu, pois, que oferecendo-se, oh Jesus, a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse, oh meu Deus, tem pessoas, meu amado,
que só falta fazer o que o profeta de Baal fez. Só falta achar um azorrague ou um chicote e ficar se penitenciando. Você já viu? Eu vi esses dias um vídeo de um negócio que acontece aqui no Brasil, aonde as pessoas vão para lá e elas se penitenciam. E eu vi uma coisa muito louca, que eles pegam um tronco de árvore, e aí eles prendem umas correntes, e aí eles enfiam uns ganchos assim, enfiam no couro das costas. E eles vão andando, arrastando aquele tronco ali. Tem crente que só falta fazer isso. Clamando, orando, Senhor, eu quero sair do sacrificial, Pai, eu quero algo novo. Né? O joelho dele, nossa, fulano ora demais, olha o joelho dele, nem tem, parece o solado do pé. Né? Porque ele ora bastante, mas é só isso, amado. Deus não quer só isso. Eu lembro, desde o primeiro dia que Deus começou a falar a respeito dessa direção aqui. Deus disse assim, por causa da unidade que está sendo ministrada nesse ano de 2024, eu farei tudo novo de novo em 2025 para aqueles que aprenderem a viver, a andar em unidade, e eu os tirarei do sacrificial. Aí Deus disse assim, os sacrifícios não cessarão, mas tudo vai deixar de ser sacrificial. O problema é que as pessoas estão no sacrificial, por quê? Porque não são capazes de fazer sacrifício para consertar o altar, para oferecer para o Senhor, para ver o sobrenatural de Deus. Porque se depois se fizesse tudo isso que eu estou falando aqui, não precisaria de penitência, carregar um tronco nas costas, não precisaria fazer penitência nenhuma. Precisaria o que então, pastor? Precisaria disso aqui, ó, verso 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Você entendeu esse último versículo? Aqui que nós acabamos de ler. Quando Elias fala, se fizeste o seu coração tornar para trás. Ou seja, eles já haviam se convertido, eles já haviam consertado o altar. Eles já haviam feito o sacrifício que estava sendo oferecido para o Senhor. Quem estava ministrando era Elias. Mas quem tinha trazido o sacrifício para oferecer ao Senhor foi o povo. Então o que o profeta estava dizendo ali era tão somente, Senhor, responde. Tudo que nós fizemos aqui foi de acordo com a tua palavra, Senhor. O altar está levantado, o sacrifício está em cima, o povo trouxe a sua oferta, ofereceu a oferta mais valiosa que tinha, Senhor. Agora, responde a esse povo, Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus, tenha certeza de que tu és Deus, porque o coração deles já está convertido a ti. Está na hora, Senhor, do Senhor tirar esse povo do sacrificial. Está na hora, Pai, do Senhor tirar o povo do sacrificial. Já chega. É agora, Senhor. Aí o que acontece? Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava onde? No rego. Você sabe o que significa esse fogo?
significa que Deus aceitou a adoração do povo. Significa que Deus recebeu tudo que o povo tinha oferecido ali junto com Elias. Ele recebeu. Oh, amado, quando a gente está oferecendo um sacrifício de louvor, quando a gente está oferecendo algo para o Senhor de todo o coração, é normal, é natural. Qual que é o sobrenatural? Você vê cair fogo, um raio e explodir tudo? Não, é normal. Vir o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus sobre um lugar e começar a gerar no nosso coração uma alegria que não se pode explicar, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que enche o nosso coração, uma alegria que nos faz esquecer das coisas ruins que estão nos esperando, dos problemas que nós precisamos resolver amanhã, uma alegria. E essa alegria vai nos levar a reconhecer assim: Senhor, os meus problemas não são nada perto de Ti, Senhor. Os meus problemas não são nada, porque hoje eu vi o Teu fogo descer neste lugar, eu vi o Teu fogo descer sobre a minha vida, eu vi o novo, eu vi o sobrenatural do Senhor. Então amanhã, Senhor, amanhã eu vou ver o sacrificial ir embora. E aí, amados, eu quero pular a parte aqui de que eles matam os 450 profetas, né, de Baal, sacerdotes e as sacerdotisas de Aserá, mais 400. Eu quero ir direto para o versículo. Já estou terminando. Versículo 41. Oh, Jesus. Diz assim: então disse Elias a Acabe, isso depois do sobrenatural, depois do povo ver o sobrenatural, depois do rei ver o sobrenatural. Elias vem e fala para Acabe: sobe, come e bebe, por quê? Ruído há de uma abundante chuva. O que ia tirar o povo do sacrificial? Chuva. Era chuva. Eles queriam receber de Deus o quê? Chuva. E chuva de quê? Nesse caso? De água. Então eles ofereceram para o Senhor o quê? Água. Qual é o milagre que você quer na tua vida? O que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que chova na tua vida? Se é água, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de trazer água aqui no altar. Você vai ter a oportunidade. Então, olha, Deus mostrou sobrenatural. Depois vem Elias e fala para o rei, né? Porque às vezes a gente fica esperando, Deus vai falar para mim. Nós queremos melhoria na nossa nação, amém ou não amém? Você acha que Deus vai trazer para você ou para o rei? Vai usar o rei. Quem pode mudar? Quem administra. Eu, particularmente, estava orando para que o nosso prefeito mudasse. E mudou. E eu oro para que Deus abençoe Cuiabá. Você acha que Deus vai fazer o quê? Vai vir falar para mim que a saúde vai mudar? Que a saúde vai isso? Vai vir falar para mim, faz isso que a saúde que muda. Quem sou eu? Ele vai falar com quem? Ele vai falar com quem resolve o problema. Com quem é o responsável. Por quê? Se alguma coisa der errado aqui nessa cidade, glória a Deus, Ele não vai cobrar de mim. Entendeu? Ele não vai cobrar de mim. Se o prefeito fizer errado, Deus não vai cobrar de mim. Deus vai trazer dele. É nele o juízo.
não é sobre a minha vida. Então o que Elias faz? Elias não fala para o povo, porque Elias não vai passar por cima da autoridade do rei Acabe. Então ele chega para Acabe e fala assim: apressa-te, come e bebe, porque eu já ouço um barulho de abundante chuva. Falou: olha, Deus, vocês viram o sobrenatural aqui, ó. Vai deixar de ser sacrificial. Pode ir lá, pode comer e beber à vontade. Não se preocupa em economizar água para amanhã, não. Porque vai ter chuva aqui. Vai ter muita chuva aqui. Você não vai ficar contando agora, vou pegar um copinho, vou colocar 3 golinhos d'água para me tomar agora, e daqui a 5 horas eu vou tomar mais 3, e assim minha família também. Não, ele está dizendo, sobe e vai lá e come, pode comer à vontade, pode beber à vontade, porque não vai faltar mais água, não vai faltar mais comida. Por quê? Porque eu, o profeta, eu, o homem de Deus, eu estou dizendo para vocês que eu já estou ouvindo um barulho de abundante chuva. E aí você vai falar: meu Deus, por que esse profeta é tão especial assim? Porque nada acontece no natural se primeiro não acontecer aonde? No espiritual. Então a abundante chuva que Elias estava ouvindo não era no natural, era no espiritual. Era no espiritual. Só que ele já estava falando para alguém que viu o sobrenatural. E quando você fala para alguém que viu o sobrenatural, ele não duvida. Ele não duvida. Se eu estou pregando nessa noite para pessoas que decidiram consertar o altar, vai voltar para casa e vai ouvir notícias que para todo mundo parece loucura. Mas ele vai crer. Por quê? Porque ele não vai duvidar. Eu já contei aqui várias vezes a história de um pastor lá na cidade de Piracicaba. Esse homem era um homem de Deus, mas era um homem que fazia a obra de Deus, não se furtava nisso, não se negava a ir aonde quer que fosse para poder levar a palavra de Deus. E aí esse homem, só que era um homem muito pobre, era um homem que não tinha condições de comprar um carro para poder ir mais longe, visitar mais pessoas. Mas ele orava: Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. E aí, um dia, depois de muito tempo, ele orando assim, buscando assim, a esposa dele chega e fala assim: eu vou fazer um café, mas não tem. Isso quando o café era barato. Mas não tem. Mas não tem açúcar. Faz um favor para mim. Eu tenho só esses. E na época, o café, o açúcar também era barato. Eu falei: só tenho esses R$2. Vai na vendinha ali, compra 2 quilos de açúcar para mim. E ele foi. Pegou a bicicletinha. Parou na vendinha. Comprou açúcar. O dono da venda não tinha uma sacola para colocar dentro. Sabe o que ele fez? Pegou o jornal, tirou uma página, enrolou, entregou para ele. Ele colocou na garupa da bicicleta e voltou para casa. Quando chegou lá, pegou o açúcar, desenrolou do jornal, entregou para a esposa, sentou numa cadeira e abriu o jornal. E o jornal já tinha uns 4, 5 dias de vencido. E era a página dos classificados. De repente ele está lendo lá, viu um anúncio assim: vende-se um apajeiro do ano que ele estava por R$1. E ele pegou, virou a página, né? Falou assim: isso aqui deve ser loucura, né? Deve ser uma pegadinha. Virou a página, foi ler. Aí ele volta lá e: quer saber? Eu vou ligar. Só que ele não tinha celular, nem telefone, e ainda usava cartão nos orelhões. Ele tinha um cartão
com 2 unidades. Ele foi até a vendinha onde ele tinha comprado o açúcar, que tinha um orelhão lá, e um jornal. Alô? Eu estou ligando aqui, parece uma brincadeira aqui, está falando que estão oferecendo uma pajeiro por R$1. Eu falo assim, o senhor é o primeiro que está ligando para esse negócio. Eu achei que ninguém ia ligar, mas eu coloquei sim um anúncio e eu estou vendendo sim essa pajeiro por R$1. Se o senhor puder vir aqui agora, nós vamos negociar essa pajeiro. Passou o endereço, ele foi de bicicleta lá. Quando chegou lá, foi ver a história da mulher. A mulher, a casona, mansão. E aí, a mulher foi contar a história para ele. Falou assim, meu marido que me deu de presente. Mas no dia que ele comprou essa pajeiro, ele viajou, disse que era para comprar a pajeiro, mas ele viajou com a amante dele. Falou que estava lá para poder comprar a pajeiro e ficou me enrolando aqui. E aí ele trouxe, eu fiquei feliz quando eu recebi, mas quando eu descobri... E aí eu só quero te pedir moço, eu te vendo, eu transfiro tudo, eu pago toda a transferência para você, mas você vai me conseguir 2 moedas de 50 centavos. Porque uma vai ficar comigo e a outra eu vou colocar no envelope e vou mandar a parte dele da pajeiro. O pastor comprou uma pajeiro por R$1. Por R$1. Sabe por que ele comprou? É porque ele estava acostumado a ver o sobrenatural de Deus. E quem vê o sobrenatural de Deus, quando vê as oportunidades chegando, por mais absurdas que sejam, não duvida delas. Às vezes você prega aqui em cima, meu amado, você volta a plantar bananeira. A pessoa volta para casa brava contigo ainda. Aí você pergunta, quer sair do sacrificial? É a coisa que eu mais quero, pastor. Peraí, está disposto a levantar o altar? A construir o altar, restaurar o altar? Sim, estou. E depois que o altar estiver pronto, está disposto a sacrificar alguma coisa em cima dele? Sacrifica. Né? Eu gosto de um negócio que o pastor Valdir fala, que sacrifício é difícil. Se fosse fácil, não era sacrifício, era sacrifácio. Era sacrifácio. Para você oferecer sacrifício ao Senhor, você não precisa de altar. Ninguém vê o sobrenatural de Deus através de sacrifício. Só através de sacrifício. Sacrifício. Amém? E deixa eu te falar, para a gente poder encerrar. Nesse ano de 2025, é o próprio Deus que vai te pedir os sacrifícios. Por mais que eu, às vezes, deseje pedir, falar aqui, filho, no nome de Jesus, precisamos da tua ajuda. Deus não vai deixar mais. Porque Ele vai falar diretamente com você. Diretamente com você. Ele vai pedir sacrifício. Eu quero que você fique de pé. No nome de Jesus. Porque hoje Deus te ensinou como sair do sacrificial. Você está disposto a ouvir o que Deus vai te pedir? Amém ou não amém? O que Deus vai te pedir nesse ano? Não estou profetizando, não. Estou te falando. É uma coisa que é você e Deus. Eu não vou falar nada aqui em cima. Mas Deus vai falar diretamente com você.
Vai ter pessoas para quem Deus vai pedir o carro. Vai ter pessoas para quem Deus vai pedir a poupança. Vai ter pessoas para quem Deus vai pedir a casa. Vai ter pessoas para quem Deus vai pedir o filho. Vai ter pessoas para quem Deus vai pedir o trabalho. Ah, pastor, como que vai pedir o trabalho? Se você é daqueles que fala, Senhor, eu falo, pastor, eu trabalho demais. Deus vai pedir o teu trabalho e Ele vai falar contigo. Ele vai falar com você. É você e Ele. No nome de Jesus,